Vamos aprender juntos como planejar um estúdio com a planilha DaVinci, do professor e engenheiro acústico Luiz Fernando Cisne? Vem comigo! Olá, você está no espaço da Kramer Academy. Nós estamos na aula número 6 da nossa playlist de acústica. Nós teremos uma playlist também para aproveitar esse movimento do estúdio sobre iluminação. Da mesma forma, pela mesma razão, não é um canal de audiovisual, não é um canal de acústica, mas a gente tratou de acústica nessa playlist, como a gente vai tratar da iluminação para poder compartilhar com vocês a experiência de ter produzido um estúdio. Nós vamos usar nessa aula a planilha DaVinci, do professor Luiz Fernando Cisne. O link para vocês conseguirem baixar essa planilha é a das redes sociais do professor. Nós também deixamos, se vocês tiverem dificuldade de encontrar o arquivo, uma cópia no site da Kramer Academy, que é a krameracademy.net/downloads. Então, nas redes do professor Luiz Fernando Cisne, vocês vão encontrar também o telefone dele, o e-mail para contato, se vocês tiverem interesse em adquirir os produtos que ele distribui, que ele fabrica. É importante lembrar que nós não temos conflito de interesse para indicar o professor Luiz Fernando Cisne. Ele é um engenheiro por quem nós temos admiração e que nos ensinou muito nas suas aulas do YouTube, e os links das aulas que ele distribui e do canal dele estão também na descrição do vídeo. Mas lá na frente nós vamos sugerir também que vocês assistam a série de vídeos gravados pelo Gileno, que é um dos clientes do professor Luiz Fernando Cisne e que foi orientado passo a passo a fazer o estúdio dele do zero. E ele produziu as próprias placas e painéis acústicos sob a orientação do engenheiro acústico Luiz Fernando Cisne. O primeiro passo que a gente vai desenvolver, de 16 ao todo nesse vídeo, e aqui é um pouquinho diferente do que o professor Luiz Fernando Cisne descreve nos vídeos dele, porque é a nossa percepção de como proceder, tá? Então isso tem que ficar bem claro nesse vídeo. É a minha opinião, é a opinião da Kramer Academy sobre o processo que nós levamos para construir esse vídeo. E portanto, os 16 passos que a gente vai seguir aqui são os passos que a gente seguiria para fazer um estúdio novamente. Então, o primeiro deles seria a gente fazer uma pesquisa sobre os painéis acústicos que estão disponíveis no mercado, se você deseja comprar esses painéis prontos. É importante lembrar que na planilha DaVinci, desenvolvida pelo engenheiro e professor Luiz Fernando Cisne, já está lá a descrição dos painéis que ele produz, mas tem um espaço ali para você poder adicionar painéis extras. E se você não tem interesse em seguir com os produtos do professor, você pode fazer a sua própria pesquisa e adicionar os painéis de outros fornecedores. E também você vai poder fabricar os seus próprios painéis. Isso vai ser a decisão que você vai tomar. Então, nos passos que nós estamos descrevendo aqui, nos 16 passos, o primeiro a gente acha importante que você faça a sua pesquisa com outros fornecedores, mas se você resolver que vai adquirir os produtos do professor Luiz Fernando Cisne, você não precisa seguir esse primeiro passo, ok? Nem o segundo passo. Depois de encontrados os catálogos dos produtos que já vêm produzidos ou já estão prontos, né, são pré-fabricados, você vai anotar o que vem dos catálogos, a curva de absorção desse material. Então o que tem ali normalmente é uma tabelinha, você vai encontrar essas tabelinhas das absorções que cada painel acústico possui. Isso é importante na sequência para a gente poder anotar isso na planilha DaVinci. Esses coeficientes de absorção, eles variam conforme o tipo de placa. São 3 tipos de placa basicamente, ou painéis de absorção, de reflexão ou de difusão sonora. Em geral, a gente vai fortalecer aqui o estudo dos painéis de absorção, que são aqueles que nos atendem para esse tipo de estúdio, para a gravação de vídeos no YouTube. Se você não conhece bem os tipos de painéis que existem, tem um vídeo aqui em cima, a gente vai colocar no card, que você pode dar uma checada lá
para entender, e nós fizemos um vídeo bem detalhado sobre quais são os tipos de painéis que existem e também onde a gente deve posicioná-los para a estrutura de estúdio que nós estamos gravando aqui nesse momento. É interessante que você calcule a área de metro quadrado de cada placa, porque os modelos variam bastante, então a gente vai precisar fazer um cálculo mais tarde de quantos metros quadrados nós vamos cobrir das paredes, do forro, com esses painéis. Então, calcular os metros quadrados de cada painel ajuda a gente a depois fazer a conta de quantos painéis a gente precisa. Um estúdio completo, num formato como o da Kramer Academy, vai usar em torno de 40, 45 painéis, se você não fizer uso de nenhuma mobília. A gente vai aprender também no final do vídeo. Fique aqui até o final para a gente poder falar um pouquinho com vocês sobre como a gente faz para economizar, para diminuir a necessidade de uso de painéis e aproveitar o que já temos em casa, como mobília, por exemplo. Por que a gente precisa calcular os metros quadrados? Exatamente por isso. Aqui nós temos um exemplo de uma parede que foi coberta parcialmente, né? Parte da parede ela é deixada exposta para fazer as reflexões. Isso ajuda a gente também a economizar com material de placas acústicas. A parede coberta é a parte que está absorvendo o som. Tá? Você vai ver que existirão painéis na parte do forro, existe uma estrutura que a gente precisa montar no chão também. Tá? Isso varia se a parede é lateral, se é frontal ou se é atrás da gente. O quarto passo é a gente desenhar a planta, tá? Desenhar a planta baixa. Aqui eu fiz um desenho da nossa estrutura. Você pode desenhar isso, basicamente, com um papel e lápis. Não precisa ser preciso isso aqui, tá? No nosso caso, eu até fiz um desenho aqui que aonde seria o piso, eu coloquei um fundo aqui de madeira, né? As minhas paredes laterais e do fundo, elas são paredes de alvenaria. Eu tenho uma parede de vidro, basicamente como se fosse uma vitrine. Tá? E aí eu fiz a disposição aqui, chamei essas paredes pelo nome da face onde elas estão, né? Então eu tenho a parede leste, a parede norte, a parede oeste, a parede sul. E a gente tem que colocar o forro aqui, né? O forro a gente pode colocar desse ladinho, poderia ser desse lado aqui, não importa. Mas a gente desenhou aqui o forro porque é uma das questões que eu preciso fazer cálculos para saber qual a área que eu vou cobrir aqui. Então, o quinto passo agora é exatamente calcular quantos metros quadrados tem em cada área. E a gente precisa somar essa metragem quadrada aqui para facilitar as contas na frente lá com as placas. No nosso caso, nós calculamos aqui 60,84 metros quadrados. Né? A altura que nós estamos utilizando nesse exemplo aqui é de uma sala padrão, não é exatamente a nossa aqui. Quem acompanhou os vídeos da série sabe que nós usamos um exemplo ideal e a nossa sala foge um pouquinho dessas dimensões. Estamos usando aqui, para efeito didático, o comprimento e medidas de uma sala que seria ideal para produzir menos modos acústicos espúrios. Tá? Se você não entende bem como chegar nessas medidas, que são consideradas ideais, assista esse vídeo que está no card aqui, que nós temos uma aula que a gente esmiuça em detalhes como se faz para chegar nessas medidas. Ok? No nosso caso, o volume da sala é multiplicar a altura, a largura e o comprimento, e a gente chegou em 31,63 metros quadrados nessa sala de exemplo. Tá? É importante ter o volume porque ele é utilizado para o cálculo da frequência de Schroeder. Tá? Se você não entendeu o que eu estou falando, também tem um vídeo aqui em cima que explica direitinho o que é a frequência de Schroeder, que é a frequência de corte que a gente utiliza para saber o que a gente vai absorver e o que a gente vai refletir na sala. Agora você tem que abrir no sétimo passo o arquivo DaVinci, que a gente costuma chamar nos arquivos de Excel de pasta, que dentro desse arquivo existem outras planilhas, né? São várias as planilhas dentro do arquivo ou dentro da pasta DaVinci. O link está na descrição do vídeo.
abrir o arquivo, você vai encontrar uma imagem mais ou menos semelhante a essa. Tá? Dentro desse passo, você vai buscar aqui a planilha ideal, tá, ok? Você busca a planilha ideal. Abrindo a planilha ideal, você vai anotar aqui, ó, em uma dessas linhas, qual é o volume em metros quadrados da sua sala. Você precisa entender qual é o uso que você vai fazer dessa sala. Por exemplo, é uma sala para gravar locução e voz? Ou é uma sala para estúdio de gravação, como por exemplo é o caso da Kramer Academy? Então você vai anotar nesse quadradinho aqui, que seria, nesse caso, a coluna E com a linha 11, tá? Com a linha 11. E aí, você anotando o volume, você vai ter indicado aqui, ó, 31 metros quadrados, você vai conseguir obter aqui qual que seria o seu RT60 ideal. Se você não sabe o que é o RT60, tá? Que é o tempo de reverberação da sua sala, aqui nós estamos obtendo o que seria o tempo de reverberação ideal para esse tipo de uso nas dimensões que nós temos de sala. Se você não sabe do que nós estamos falando, assista o vídeo desse card aqui, que nós temos uma explicação bem minuciosa sobre como você fazer para calcular o RT60 e o que é o RT60, ok? Nesse caso aqui, nós obtivemos um RT60 ideal de 0,15. Nós estamos numa sala ideal, né? No caso da Kramer Academy, a sala não tem as dimensões ideais. Vocês viram isso nos vídeos que a gente mostrou lá atrás, do 1 ao 5. E aí o tempo de reverberação na nossa sala, a gente procurou considerar o que seria o ideal, 0,2 segundos. Né? Seria 0,18, mas a gente trabalhou por volta de 0,2 segundos. Lembrando que o tempo dessa sala, antes de ser tratada, girava em torno de 1,5 segundo. Então o tratamento aqui foi bastante... a gente cobriu muito das paredes para conseguir chegar nesse tempo ideal. Por isso que o volume não é 100% que a gente cobre, mas no nosso caso específico a gente precisou cobrir um pouquinho mais, né? Ter um pouquinho mais de absorção para poder reduzir bastante o tempo de reverberação dessa sala. Então, no oitavo passo, agora, a gente vai selecionar a planilha RT60 antes, tá? Antes do tratamento. Por quê? Nós vamos fazer um exercício aqui. Nós vamos colocar nessa planilha as medidas da nossa sala. Aqui, para esse exemplo da internet, de forma didática, eu estou usando as medidas de uma sala que seria considerada uma das possíveis salas que seria considerada ideal, tá? Então, nesse caso aqui, a gente precisa adicionar na célula K4, então você vê aqui, ó, essa célula vermelha aqui, ó, a K4, você tem que digitar dentro dela o volume da sua sala, que é você multiplicar as dimensões dela, a largura, o comprimento e a altura. Então, faça esse exercício com as medidas da sala-alvo que você quer tratar e digite aqui nessa célula da planilha RT60 antes essa medida, ok? A gente vai precisar fazer isso no RT60 depois, mas é só copiar os passos desse oitavo passo aqui lá na frente. Então, agora você procure a linha com a descrição mais próxima do piso. Tá? Tem um errinho aqui, ó, infelizmente, mas acho que vocês deixam passar, né? Procure a linha com a descrição mais próxima do piso. Então, por exemplo, no meu piso aqui é um piso de madeira. Às vezes você não vai encontrar na planilha as descrições exatas da sua sala, mas não tem problema. Você pode pesquisar aquilo que se aproxima o que esteja mais próximo da sua estrutura. No meu caso aqui, eu utilizei o piso de madeira com linóleo, tá? E nesse caso aqui, eu vou digitar a totalidade da área desse piso. Vocês lembram que foi por isso que eu calculei no gráfico anterior, nos passos anteriores, as áreas de cada parede, de cada superfície interna do que seria um paralelepípedo que compõe a estrutura desse estúdio, né? No caso, o meu piso aqui, no modelo ideal, teria 12 metros quadrados, mais ou menos, tá? Então, você digita essa área aqui e você vai fazer isso em todas as outras linhas quando couber, tá? Não são todas que a gente vai preencher, mas você encontrando a descrição, você vai digitar ali o total da área.
Então, no 10º passo, você vai repetir isso para a soma das áreas das paredes de alvenaria. Então, no caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma parede de tijolo pintado, né? São as minhas paredes de alvenaria. Eu tenho 3 paredes nessa condição, tá? Então, é o que eu vou anotar aqui. Veja bem, se você tem janelas e portas nessas paredes, não é o caso do meu aqui, você vai ter que descontar dessa área a área da porta e a área da janela. A janela você vai ter que anotar a área dessa janela como, por exemplo, vidro, se for o caso dela ser uma janela de vidro. Se ela for uma janela de madeira, você vai procurar a madeira para compor isso como uma soma da quantidade de madeira que você tem na tua sala. No meu caso, eu tenho 3 paredes de alvenaria, portanto, eu somei a área das 3 e eu cheguei nessa área de 28 metros quadrados, mais ou menos. No 11º passo, nós temos aqui a pesquisa do forro, né? O forro aqui, o meu forro é feito com gesso acartonado, antes do tratamento, né? Lembre que nós estamos colocando as medidas antes do tratamento. Então, esse forro de gesso 12 mm atendia a minha descrição, tá? Do que eu tenho na sala aqui. Não precisa ser exato, tá, gente? Pode ser algo que se aproxime do que você precisa. Então, eu anotei lá 12 metros quadrados de forro de gesso acartonado, tá? Em seguida, a gente vai para as portas e janelas. Como eu falei para vocês, né? Você tem que somar todas as áreas de janelas. No meu caso, as janelas e a porta são de vidro. Funciona como uma vitrine que está aqui nesse momento na minha frente, mas ela funciona como os fundos do meu estúdio. E ela é mais ou menos de 4 metros quadrados as janelas, e eu tenho também as portas também com mais ou menos 8 metros quadrados, tá? E isso totaliza então 8 metros quadrados, né? 4 metros quadrados de janela e 4 metros quadrados de porta, ok? Então, no 13º passo, a gente precisa se certificar que a gente fez a conta certa. Então, como eu subtraí as janelas das portas da área de superfície de outras paredes, eu preciso me certificar que a soma de tudo isso dê pelo menos próximo, não precisa ser exato, a área total. Por isso que a gente pediu lá nos primeiros passos que você calculasse a soma da área total. A soma da minha área era de 60,84 metros quadrados, né? E aqui na minha planilha eu não coloquei todas as vírgulas, né, os decimais depois da vírgula, então ele ficou próximo, não ficou igualzinho, mas é isso que você precisa se certificar, que esteja pertinho do que seria a tua soma das áreas. Não precisa ser exato, tá? A gente não está fazendo aqui ciência de foguete. Então, no 14º passo agora, nós precisamos encontrar aquelas anotações que nós fizemos dos painéis que nós buscamos na internet, com aquelas curvas de absorção, ou aqueles coeficientes de absorção que fazem a curva de absorção dos materiais, ok? Então, lembra que a tua planilha, aqui eu fiz uma planilha apenas de exemplo com alguns painéis de absorção da VibraShop. Na verdade, também nós não temos nenhum contrato com a VibraShop para fazer propaganda para eles, poderia ser qualquer fornecedor de painéis e placas. Aqui é apenas para a gente fazer um trabalho didático, né, de mostrar como se faz. Eles não têm, por exemplo, nas tabelas deles, a frequência de 125 Hz e nem tem acima de 2 kHz. Às vezes, a gente só vai encontrar algumas frequências e a gente vai fazer uso do que é possível, ok? Então, na planilha do professor Luiz Fernando Cisne, que ele chama de DaVinci, que é aquela que nós estamos utilizando, existem espaços para você anotar uma frequência abaixo de 250 e uma frequência acima de 2 kHz. A gente deixou em branco no caso desse exemplo, porque essa planilha que nós encontramos de algumas espumas ou painéis acústicos desse fornecedor em específico não traziam para a gente essas medidas, ok? Mas essa é a ideia, você pesquisa o que tem no mercado, que tem o preço, o custo-benefício que interessa para você, e você anota isso na planilha, para não ficar preso a um fornecedor só. Então, agora, o que você faz? Você mapeia esse tipo de painel que você encontrou na internet, nesse site desse fornecedor específico,
a vibração nesse caso aqui, aqui você vai mapear o nome dele, você vai anotar aqui também as medidas desse painel. Esse aqui especificamente tem 39 metros quadrados, né, 0,39 metros quadrados por painel, né? E você vai ter que anotar aqui do lado, na coluna correspondente à frequência, qual que é o coeficiente de absorção sonora, de qual frequência qual a capacidade que esse painel tem de absorver aquele comprimento de onda específico, aquela faixa, aquela oitava de frequência sonora que você pretende tratar, ok? No 16º passo, se você preferir utilizar os painéis padrão, eles já estão anotados na planilha, então os passos seguintes seriam desnecessários, tá? Aqui, o professor Luiz Fernando Cisne fabrica alguns painéis que ele tem esses nomes aqui, e você já tem toda a especificação técnica das curvas de absorção de cada um deles, ok? Se você precisar ou tiver interesse em adquirir algum painel desse, entre em contato nas redes sociais do professor Luiz Fernando Cisne, que estão descritas nos links aqui abaixo do vídeo. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a inserção de alguns metros quadrados na planilha RT60 depois, tá? Então, na planilha RT60 depois, você vai fazer a inserção de uma quantidade de metros quadrados de cada tipo dessas placas aqui, tá? Na coluna B. E a gente vai fazer isso arbitrariamente, ou seja, tentativa e erro. E toda vez que você cobrir, por exemplo, suponha que você tem uma parede de 10 metros quadrados, você vai cobrir 5 metros quadrados dela. Então você vai ter que descontar a parede de alvenaria que tem na sua planilha que nós vamos utilizar a RT60 depois, né? Então, o que vai ser a diferença da RT60 antes para a RT60 depois? Você vai ter os mesmos dados da RT60 antes anotados ali, você vai repetir os passos que a gente fez até aqui na RT60 depois, só que agora você vai começar a inserir uma metragem quadrada de painéis acústicos em ou na linha específica de cada painel acústico, e isso vai ser arbitrado, você vai cobrir mais ou menos metade de cada parede com um determinado tipo de painel. Vocês já sabem dos vídeos de antes que nas paredes laterais a gente gosta de dividir metade de absorção, metade de reflexão, né? A gente gosta de absorção em cima, no forro, a gente gosta de absorção no piso, a gente gosta de absorção na frente, tá? E lá atrás a gente gosta de difusão. Então, sabendo disso, você vai procurar nessas linhas desses tipos de painéis, o que é cada tipo de painel, como é a descrição do fornecedor, e você vai anotar uma metragem quadrada em um ou outro tipo. Nós vamos ver um exemplo aqui. Nas planilhas do arquivo da Vinci, você tem exemplos aqui, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, exemplo 5, que o próprio professor Luiz Fernando Cisne anotou aqui. Então, o importante para nós, se você tem alguma dúvida, siga o que está escrito nesses exemplos para entender os passos que você pode dar para tentar achar qual que é melhor tratamento, disposição de placas e quais tipos de placas que você vai colocar dentro do seu estúdio para tratar. E qual que é o objetivo disso? É você transformar uma curva como essa, que é a curva prévia. Você vê que o tempo de reverberação aqui é alto, né? Você tem aqui 5 de reverberação para baixas frequências, né? Numa curva um pouco mais flat, né? Um pouco mais horizontalizada, né? De forma que essas barrinhas estejam distribuídas de forma mais uniforme possível. Tá? Você vê que aqui o tempo de reverberação caiu para em torno de 0,30 nesse exemplo aqui. Ok, ó. Essa aqui é a linha do 0,30. Então, dependendo do uso da tua sala, 0,30 é um bom tempo de reverberação. Então, você não precisa estar com uma linha aqui perfeita. Você tenta fazer com que essa linha fique mais nivelada possível, mais flat possível. Como? Fazendo, arbitrando a quantidade de painéis acústicos que você coloca no total da tua sala.
Na nossa sala de exemplo, o tempo de reverberação, o gráfico de reverberação na planilha RT60 antes, era parecido com isso aqui. Nós fizemos aqui, para efeito didático, introduzimos nesse gráfico uma linha, tá, que mostra onde está o RT60 que seria ideal, calculado para a nossa sala. Aqui eu estou usando o RT60 não da sala de exemplo desse vídeo, eu estou usando aquela que foi utilizada para a nossa sala do estúdio da Kramer Academy, que é o 018. Então lembra que você precisa calcular qual é o RT60 ideal para a sua sala. É um dos primeiros passos que a gente viu aqui atrás. Tá? Então veja que se eu colocasse nessa sala aqui apenas Sonex, tá? Como ficaria a curva de absorção? Eu não absorveria nada dos graves, é isso que significa essa barra mais alta aqui. Então, o meu tempo de reverberação que está acima de 1 segundo, e isso é muita reverberação para uma sala que vai gravar voz, né? Então, nessa frequência aqui de 125 Hz, nessa banda de frequência aqui, dessa oitava, eu ainda não resolvi meus problemas, são os principais problemas de uma sala, tá? de estúdio. Eu até resolvi razoavelmente bem aqui a minha sala na frequência de 0,20, mas eu apaguei a sala, eu amorteci a sala, eu matei o som da sala nas frequências médias e agudas. É isso que a gente chama de sala morta, né? E por isso que você não deve sair colocando espuma na tua sala toda, porque o que vai acontecer é que você vai tirar o brilho da sua voz, do som que você está gravando ali, e inclusive a nitidez da tua voz. Então o que nós queremos não é acabar com todas as frequências que são refletidas na sala, com toda a reverberação. A gente quer um pouco de reverberação, principalmente aquelas que vêm das laterais. Então, quando você põe Sonex, que são aquelas espumas, parece com casca de ovo, em toda a sala, e a gente vê isso, é um erro comum dos iniciantes, quando montam os seus estúdios, você está matando os sons médios e graves, e você não está resolvendo o problema está matando os sons médios e agudos, e você não está resolvendo o problema dos sons graves da tua sala. Tanto que você não atacou isso aqui, ó. Não atacou. Aliás, os sons agudos são muito facilmente tratados só com mobília. Você nem precisaria de placas acústicas ou painéis acústicos para tratar eles, né? A gente, quando coloca painéis acústicos de lã de rocha, de lã de vidro ou lã de PET, que é o que a gente fez nesse estúdio, a gente está tratando basicamente os médios e médios agudos. Os médio graves a gente consegue tratar um pouquinho, mas os graves a gente realmente tem dificuldade de tratar. Isso precisa de painéis em salas pequenas construídos especificamente para as frequências problemáticas dessas salas. E aí você precisa de ajuda profissional para entender o que você precisaria construir ou comprar para resolver esse problema. Se você precisa de ajuda profissional, tem um vídeo aqui em cima que a gente explica exatamente quais são as situações em que um profissional seria importante. Então, dá uma clicada no card aqui em cima que vocês vão ter a chance de poder ver como que isso funciona. Então, na nossa sala, usando a planilha do professor Cisne, Luiz Fernando Cisne, com esse arranjo aqui, nós obtivemos esse resultado. Então, considerando um RT60 nesse caso aqui de 0,18 e utilizando esses painéis específicos que estão descritos já, vêm pré-calibrados na planilha do professor Cisne, nessa metragem quadrada, tá? Que significa 22 peças do painel Parea, 18 peças do painel Pira MF e 6 peças do painel PAD 125, a gente chega numa situação praticamente ideal, girando em torno do 0,18. Tá? Algumas frequências ficaram um pouquinho abaixo do 0,18, algumas frequências ficaram um pouco acima do 0,18, tá? Um pouco abaixo aqui, um pouco acima aqui, mas a ideia é deixar essa curva o mais flat possível, ok? Então, perceba que esse é um arranjo possível. Existem infinitos arranjos possíveis. Você pode escolher, dependendo do teu orçamento e o que você tem acesso de painéis, até você conseguir fazer com que a curva fique flat. Então veja, você vai comparar essa curva da planilha RT60 antes com a planilha RT60 depois. Nada impede de você fazer tudo isso
na planilha RT60 antes também. É que daí você não vai ter a comparação, né, possível do que estava antes com o que você vai obter depois. O professor Luiz Fernando Cisne sugere, como exemplo na planilha dele, esse gráfico aqui como um gráfico possível de distribuição desses painéis. Então, os painéis Parea, nesse caso, estão desenhados em azul, e você vê a distribuição deles aqui em cada parede, né? A gente anotou aqui apenas o desenho esquemático do que seria a nossa sala, né? No exemplo do professor Cisne, é um pouquinho diferente a disposição das paredes norte, sul, leste, oeste. Mas o que importa entender é que a gente tem aqui um piso que no nosso caso é de madeira, ele vai receber um tapete, no nosso caso, e o forro aqui vai receber painéis Pira MF. O restante a gente está distribuindo entre Parea, Pira e PAD, ok? A gente teve um vídeo em que nós mencionamos isso. Se você tem medo de errar, uma forma de não errar é você distribuir 50% de absorção e 50% de difusão ou reflexão. Muito da reflexão pode ser feita basicamente mantendo as paredes descobertas. E você só precisa trabalhar com painéis de absorção. Por isso que você faz arbitragem no valor que você escolhe de cada painel. Às vezes você pode deixar zerado a quantidade de painéis difusores e só usar uma quantidade menor de painéis absorçores nas paredes laterais e verificar se você consegue chegar naquele tempo de reverberação ideal em relação ao que é a sua sala antes do tratamento acústico. Quanto custa um painel, né? Quanto custa cobrir um estúdio pequeno em torno de 40 metros cúbicos, 50 metros cúbicos, como é o estúdio da Kramer Academy? Definitivamente isso não é barato. A gente sugere esses dois vídeos, os links deles estão na descrição. Aqui é uma série que o professor Luiz Fernando Cisne gravou chamada série Mão na Massa, em que ele orienta o Gileno a fazer o estúdio dele. O Gileno é um rapaz extraordinário que montou o estúdio dele e gravou passo a passo tudo que ele fez, desde de quebrar o teto do forro dele para corrigir a altura da sala, até a construção de cada painel. Então, é o exemplo mais didático que eu posso trazer para vocês aqui no nosso canal, para entender como que se faz para construir painéis acústicos. E o estúdio do Gileno é um estúdio difícil de tratar, e ficou tratado como qualquer estúdio de padrão internacional, mas feito à mão pelo próprio Gileno. Então, parabéns aí, Gileno, tá? Você é um cara genial, e eu queria parabenizar aqui também o professor Luiz Fernando Cisne pela disponibilidade de ter orientado o Gileno e de ter gravado esses vídeos para a gente poder também utilizar esse conhecimento nos nossos próprios estúdios. Aqui nós vamos fazer uma simulação baseado aqui em placas ou painéis que a gente compra nos sites como o Mercado Livre, por exemplo. O mais comum de ser utilizado para absorção são painéis de lã de PET, lã de rocha ou lã de vidro. Você compra essas placas prontas, né? Algumas vezes você compra rolos. Mas aqui eu trouxe para vocês o que eu achei de placas, e eu coloquei a unidade aqui no preço em dólares, para esse vídeo não ficar datado e você mais ou menos poder saber daqui a algum tempo se o preço mudou muito em relação a isso aqui. Esses materiais são caros, principalmente a lã de PET. A lã de PET, ela é produzida a partir de garrafas PET, e realmente é que tem o custo por unidade maior. Eu estou usando aqui placas de 1.200 milímetros por 600 milímetros por 50 milímetros. No caso, a lã de rocha, também todas elas com as mesmas medidas, só a lã de rocha tem um pouquinho mais de quilogramas por metro cúbico de densidade, tá? Essa densidade aqui é uma densidade bastante interessante para você usar para tratamento acústico. Se você vai fazer isolamento acústico, você tem que aumentar a densidade, aí também os custos variam, ok? Mas alguma coisa em torno disso aqui é razoável para você pensar em investir. Tá? Então, lã de vidro e lã de PET a gente encontrou no mercado com com os mesmos quilogramas por metro cúbico, tá, de densidade. Mas é quase igual aqui a lã de rocha com 32
kg por metro cúbico. Então você veja que a mais cara é a lã de PET, a lã de rocha é intermediária, a lã de vidro é a mais barata. O problema da lã de vidro é que você tem que tomar cuidado para manusear ela, porque ela é bastante tóxica para quem manuseia. Mas, em geral, são materiais bastante utilizados e bastante seguros, inclusive com relação a incêndio, com as normas técnicas. Você comprando uma placa nessas medidas, o que você vai fazer é ter que, se você quiser construir isso, você vai construir uma moldura nessas mesmas medidas onde você possa adaptar essas placas dentro. Cada painel vai usar mais ou menos 2 placas de 50 milímetros, ok, de espessura. Você pode fazer com 150 milímetros de espessura, mas em geral a gente costuma usar só 2 placas de 50, fazendo então uma espessura de 100 milímetros, e você deixa mais 50 milímetros de espaço na própria moldura entre o que seria a placa e a parede, quando ela estiver disposta ali. Isso ajuda a aumentar o coeficiente de absorção desse material. Em geral, a gente utiliza placas de 50, ou seja, 2 para cada painel. Ok? Então, um estúdio doméstico pode precisar até de 90 placas, mais ou menos, tá? Isso vai variar de acordo com o teu projeto, de acordo com as suas necessidades. Mas considerando 90 placas, que é mais ou menos o que caberia nesse estúdio aqui, que seria a necessidade de tratamento, você gastaria $1.080 se você fosse comprar placas de lã de PET. Então, vocês percebam que isso não é barato, é bastante caro. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, $1.080 gira em torno de R$5.000 só de placas acústicas. Você ainda vai ter que gastar com a confecção das molduras e com a instalação dessas placas, ok? Tem jeito da gente diminuir o custo desse tipo de tratamento? Tem como diminuir. Por exemplo, a primeira coisa que você precisa é escolher a sala mais isolada que você tiver na sua casa, tá? Às vezes isso é difícil. Tem situações que é impossível. Se você mora num prédio em que debaixo passa uma linha de trem, isso existe em algumas capitais brasileiras, isso é impossível de você resolver, mesmo gastando muito dinheiro, porque o tremor que atravessa pelas estruturas do prédio, ele possui uma frequência muito grave, que caminha na estrutura do prédio, e esse barulho estrutural não tem solução, não tem solução. Então, você tem que se mudar dali. Então, portanto, lembre o seguinte, às vezes a medida mais simples é a mais correta e a mais barata. É você escolher um outro local mais bem isolado. A gente que mora no interior, eu estou gravando esse vídeo aqui em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, a gente tem menos problema com esse tipo de questão. Então a minha sala aqui não é isolada absolutamente. Se tiver um cachorro na rua, eu vou escutar e o microfone vai captar um pouco, mas ele vai captar. E como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso com softwares de inteligência artificial hoje. Agora, pode ser que para você isso não seja legal, então você tem que pensar se o isolamento não seria a primeira coisa a se fazer. Mas lembre-se, se você está achando caro tratar um estúdio, isolar ele é muito mais caro. Se você precisa isolar, também lembre que isso é a primeira coisa que você vai fazer. Isole o seu estúdio e depois trate o seu estúdio, ok? Então, o primeiro passo é escolher uma sala mais bem isolada. Se você não tiver problemas com o isolamento ou puder considerar isso menos importante, você já está fazendo uma economia muito grande em relação ao que você precisa, em relação ao tratamento dessa sala. Aí você tem que pensar o seguinte, corrigir as dimensões da sala. Se você não está construindo do zero, isso pode ser mais difícil. Se você tem condições de fazer a construção dessa sala, já faça ela nas medidas corretas. Quais são as medidas corretas? Então, de novo, tem um vídeo nesse card aqui que explica como que a gente chega nas medidas corretas, ok? Leva isso a sério, porque isso muda muito o tratamento final que você vai ter e o resultado vai ficar excelente usando qualquer uma. São infinitas as possibilidades de medidas, mas existem algumas que você vai chegar que são mais próximas da tua realidade. Então, segue o que tem nesse vídeo aqui e você vai conseguir gastar menos dinheiro para fazer o tratamento da sua sala. Utilize nas janelas, nas portas, cortinas chenille,
e também no chão tapetes espessos. O chenille é mais barato do que o veludo, que costuma ser um tecido também utilizado, mas bem mais caro. E o chenille pode ser até bastante interessante para você fazer o cenário do teu estúdio. Você pode ver que é o que é utilizado em muitos podcasts. Tá? Inclusive você pode cobrir paredes de alvenaria com a cortina chenille, ok? Instale uma estante de livros como cenário atrás de você. Então, se você está gravando enfim, um vídeo para o YouTube, se essa é a necessidade que você tem, ter uma parede atrás de livros, e de preferência se ela for bastante profunda e esses livros estiverem um pouco mais para frente, deixando um espaço entre eles e o fundo da prateleira, isso ajuda demais, demais a resolver os problemas dos graves que batem ali no fundo. A estante de livros também não pode ser, não pode ter os livros uniformemente dispostos, tá? Você vai ter que colocar um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, ele vai ter que ficar um pouco bagunçado, essa estante, ok? Quanto mais profunda e mais bagunçada ela estiver em relação à disposição dos livros, melhor você vai ter o tratamento atrás, e isso elimina a necessidade de você comprar placas acústicas ou painéis acústicos que sejam difusores, porque esses painéis difusores são realmente os painéis mais caros e eles são difíceis de serem confeccionados se você está se propondo a fazer os seus próprios painéis, né? É mais fácil fazer painéis de absorção. Painéis de difusão são mais difíceis de serem construídos, né? Não são impossíveis, mas são mais difíceis de serem feitos. Instale painéis absorvedores na frente e no forro. Então, se tiver que gastar dinheiro com painéis, ou se tiver que fabricar painéis de absorção, instale eles na frente e no forro, em cima. E se você utilizar as medidas que a gente ensinou aqui com a planilha DaVinci, você vai chegar num número razoável que diminua o tempo de reverberação da sua sala para algo que não perturbe o seu ouvinte em relação ao áudio que foi captado durante as suas videoaulas, né? Aproveite as reflexões laterais da sala. O que eu quero dizer com isso? Não feche todas as paredes. No nosso estúdio aqui, você vê que as nossas paredes laterais estão fechadas, mas elas não estão todas fechadas com placas de absorção. Existem painéis aqui acústicos de reflexão e difusão, além dos painéis de absorção. A gente tem também cortinas de absorção, onde a gente tinha vidro na sala para evitar reflexão demais, ok? Mas se você puder, nas laterais, deixe uma parte da parede livre, se você não quer gastar com painéis de reflexão ou de difusão. Isso vai melhorar o brilho da tua sala e não vai causar problemas no tempo de reverberação, porque a questão aqui é saber a quantidade no local certo, sem mais nem menos. E o fato de você utilizar as próprias paredes de alvenaria ou o tipo de material que tiver na tua sala para fazer reflexão, pode ser uma sala de madeira, né, com paredes de madeira, a madeira também faz reflexão, tá? Você está economizando dinheiro com painéis difusores ou refletores que fazem reflexão, e você está colocando menos painéis de absorção, que também ajuda a economizar recursos na hora de projetar o teu estúdio, ok? Capriche na mobília. Por exemplo, na parte dos fundos da sua sala, além da biblioteca, você pode ter um sofá bem fofinho. Um sofá não depende do tecido que você tem nesse sofá. Se for um sofá de couro, ele vai fazer reflexão das ondas sonoras que chegam nele. Você precisa ter um tecido que absorva, né? Um bom tecido que absorve é o tecido Oxford, que normalmente é bem utilizado em painéis acústicos. Mas pense o seguinte, o tecido que é bom para o tratamento acústico, para fazer absorção, ele permite que passe ar por ele. Então, se você consegue soprar ar no tecido, você sabe que o som está passando por ali, não está sendo refletido, tá? Couro, ele vai refletir. Ok, então, se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, nós teremos uma aula específica sobre como nós fazemos o tratamento acústico na parte de software para remover aqueles sons que vieram do exterior da nossa sala, que não está isolada perfeitamente, e como a gente resolve para criar uma curva de frequências interessante para nosso vídeo, que a gente chama de curva de casa, ok? Muito obrigado, até a próxima.